Bom dia, queridos. Hoje, terceiro dia da semana, né? Continuando aqui no livro de Atos Apóstolos, nós vamos vendo paulatinamente, né? Uma coisa importante que entender é que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos para que nós pudéssemos entender melhor, né? Mas a Bíblia, na verdade, ela foi escrita assim, um pergaminho, foi livro direto. Atos Apóstolos foi uma carta só, com uma epístola só. Aí foi dividido para que a gente possa entender. Assim foi o livro de Lucas, o livro de João, o livro de Pedro, todos os livros da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Mas nós vamos ver aqui em Atos Apóstolos, primórdio da igreja em Atos Apóstolos, a ação do Espírito Santo dentro da igreja. Ação do Espírito Santo. A igreja primitiva, a igreja primitiva, se não houvesse Espírito Santo, a igreja morria. Mas hoje, queridos, as pessoas pregam, fazem aquele alfarra toda na igreja, mas não tem a presença do Espírito Santo. Nós temos um dos motivos que nós temos que fazer, buscar intensamente a presença do Espírito Santo. Sabe, eu falo, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou fazer o culto, eu não vou. Teve um dia que na capelania, que eu trabalho com capelania militar, junto com os militares, com a segurança pública, teve dia que eu falei, Senhor, eu não tinha palavra. Eu chegando na companhia, falei, se eu não tiver a palavra, eu vou orar e venho embora. Eu não vou ministrar, porque eu não tenho palavra, como é que eu vou? Embora a Bíblia, não é? Não tem palavra? Sim, mas eu não tinha uma inspiração do Espírito Santo. Aí eu entrei na companhia, estava aguardando o momento. No momento de entrar na sala para a reunião, para ministrar, o Senhor me deu a palavra. E já teve tempo de eu estar com a palavra preparada, chegar na hora de ministrar, no momento de ministrar, o Senhor muda a palavra. Então, é o Espírito Santo. Nós temos que ter dependência 100% exclusiva do Espírito Santo, queridos. Do Espírito Santo. Igreja cheia não é sinônimo de presença do Espírito Santo. Não é. Tá certo? Ali pode haver um grande movimento, mas não tem o Espírito Santo. Não resolve nada. Então, onde tem o Espírito Santo, querido, ali tem a presença, tem a unção, tem a cura, tem a libertação. Assim que acontecia em Atos Apóstolos. Por isso que aqui o relato de Lucas no livro de Atos é muito profundo. Continuando aqui a partir do versículo, capítulo 1, a partir do versículo 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas. Era de quase 120 pessoas. Disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. O Espírito Santo já tinha predito isso lá nos livros de Salmos, né? Porque foi contado conosco e alcançou neste ministério. Alcançou sorte nesse ministério. Ora, esse adquiriu um campo com galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório aos olhos os que habitaram em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama
Alcesadema, né? Alçadema. Isso é campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, o nome outro a esse bispado. E tome outro a esse bispado. Ou seja, tome outro lugar de Judas. É necessário, pois, que os varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre de nós, começando desde o batismo de João até o dia dentre nós foi recebido em cima, e deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2 José, chamado Barsebas, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra que desses 2 tens escolhido, para que tome parte conosco nesse ministério apostolado de que Judas se desviou para ir para sua própria condenação. E lançando sorte-lhe, caiu sobre Matias, e por esse comum foi conosco contado e entre os apóstolos. Veja bem, querido, aqui em Atos Apóstolos, não se dava ministério para uma pessoa sem a direção do Espírito Santo. Uma coisa importante. Aí, aqui, para os discípulos, um precisaria tomar o lugar de Judas, que eram 12, representando as 12 tribos de Israel. E Judas fez o que fez, não tem salvação. Judas não teve salvação, viu, querido? Aí alguém precisava tomar o lugar, o episcopado de Judas, para completar os 12. Dos que andavam com ele, escolheram 2. José, que por sobrenome era justo, e Matias. Aí oraram na presença do Senhor, buscaram a presença do Senhor para ver quem o Senhor indicava. A questão de lançar sorte não é ficar jogando dadinho, não, querido. É aguardar o momento da direção de Deus. E foi indicado ali Matias para fazer parte dos 12. A grande diferença da igreja de Atos Apóstolos e as igrejas de hoje. Hoje se levanta diácono, presbítero, pastores, sem ter noção, sem saber o que está fazendo. Pessoas sem conhecimento, sem entendimento, sem revelação. Pessoas que não têm fundamento. E alguns ainda são levantados para fazer parte da igreja, porque é um bom dizimista, de medo da pessoa sair da igreja, perder o dízimo e a oferta que ele está dando, acaba levantando ele como pastor, como para segurar a pessoa na igreja. Dá ministério para segurar as pessoas na igreja. Ele diz: eu não faço isso. De jeito nenhum, não faço isso. Eu não faço isso. Tem uma irmã que está aqui comigo, batalhando, já tá aí há 2 anos e 5 meses. Agora que eu estou começando a liberar para ela as coisas, porque eu estou vendo a persistência dela e a luta dela, que não é fácil. É uma mulher trabalhadora, é esforçada, é uma pessoa com integridade, tem muita integridade, sabe? Muito sincera no que fala, na sua justiça.
tá certo? Mas agora que eu estou vendo que eu estou começando a passar coisa para ela. Eu sei que ela está cansada, tá certo? Mas não é fácil. Mas por quê, querido? A pessoa tem que ser provada por Deus para assumir o ministério. Às vezes a pessoa levantava com o pastor, como missionário, não tem conhecimento, não tem nem entendimento do que ela está fazendo. É a mesma coisa pegar uma criança, tá certo? É uma criança aí de tenra idade, que ainda não tem idade suficiente, e dar para ela um carro, uma moto, um caminhão. Então, isso que é importante. A igreja é a fonte da vida, querido. Não é melhor que ninguém. Nós não somos melhor que ninguém. Mas uma coisa simples. A pessoa, para assumir carga, ela tem que estar preparada. Porque nós cuidamos de uma coisa que não é nossa. A igreja não nos pertence, a igreja é do Senhor. E nós cuidamos daquilo que é do Senhor. E isso, exemplo disso é Davi. Porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus, escolhido como homem segundo o coração de Deus, porque ele cuidava daquilo que não era dele como se fosse dele, com amor, com dedicação. E a igreja é isso, querido. A igreja a direção da igreja tem que ser tomada debaixo da direção do Espírito Santo. Nós não podemos tomar a decisão por nossa própria conta, aquilo que a gente acha, aquilo... Não. Se não for direção do Espírito Santo, querido, fica na mão do arado, vai embora. Jesus falou que aquele que tu ora para a direita, para a esquerda, já não é de papo para o reino. Então, põe na mão, vai embora. Passou, mas estou sozinho. Vai embora, vai caminhando. Vai arando a terra, que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Mas não tome decisões precipitadas só para segurar pessoas na igreja. Ministério não segura pessoas na igreja. Tá certo? Que segura pessoas na igreja é a presença do Espírito Santo. Se a pessoa ela vem, ela não é uma pessoa que não tem conhecimento, não tem intimidade com o Espírito Santo, ela vai embora. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma terça-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.